Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de entrevista, dicas, história de mães que contam pra gente os desafios e as delícias de educar filhos. Você me encontra aqui no canal Preocupações de Mãe, mas você me encontra também no Instagram, um novo perfil, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. E também pelo WhatsApp 19999941739. Eu sou psicopedagoga e trago para vocês sempre notícias, informações, dicas e pessoas fantásticas para contarem coisas para gente. Todas elas ligadas ou à área da educação, ou à área da saúde, ou pessoas comuns que simplesmente vêm aqui contar para gente o que é a vida real da mãe. Bom, o tema de hoje é um tema super gostoso. Mas antes de eu falar sobre o tema, vamos lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte. Assim a gente vai poder sempre trazer para vocês notícias bacanas, informações, entrevistas. Olha, você não vai se arrepender. O tema de hoje é um tema muito gostoso. Hoje a gente vai falar sobre brincar na educação infantil, brincar na infância. E a gente vai dizer para você uma coisa muito legal: brincar não é só coisa de criança. Todo mundo tem uma criança dentro de si. Então, para a gente falar desse tema, eu trouxe uma pessoa muito bacana que está diretamente ligada ao brincar em vários espaços, ao brincar nos espaços educativos, ao brincar no contexto familiar, ao brincar nos ambientes externos. É sobre isso que a gente vai comentar. Mesmo porque, vamos lembrar que brincar faz parte do desenvolvimento da criança. E quando a criança brinca, ela não está só brincando, ela está aprendendo, ela está socializando, ela está vivenciando e fazendo uma leitura de mundo diferente. Brincar faz parte de um contexto muito legal. Para falar sobre esse tema, então, eu convidei a Carolina, mas o sobrenome dela é um pouco complicado e eu já tentei. Carolina, Steinberg. exatamente, Carolina Stenberg, que ela é mentora parental, psicopedagoga, pedagoga, educadora da educação infantil, enfim, uma pessoa extremamente ambientada ao brincar, pronta para contar para gente. Vamos falar um pouquinho? Com Você certeza. pode, primeiro, antes de qualquer coisa, fala pra gente de você, o seu trabalho, como você entrou nessa vida do brincar, não é? E se apresenta, as pessoas vão amar poder saber um pouquinho de você. Bom, primeiro, obrigada, né? É um prazer estar aqui. Eu entrei na educação com 18 anos. Eu cursava comércio exterior. Ai, Entrei que na faculdade de interessante. comércio exterior. E quando eu tinha 18 para 19 anos, eu entrei como assistente em uma escola bilíngue. E a partir daí, eu já me apaixonei pela educação. Eu já sabia que não era comércio exterior que eu queria mais. E aí eu terminei comércio exterior, fiz pedagogia, me formei em pedagogia, fiz pós-graduação em psicopedagogia e psicomotricidade e engravidei. Minha filha tem 6 anos, Maria Ai, que Clara, linda. Bem-vinda, Maria maravilhosa, Clara, bem-vinda. maravilhosa. E a partir do momento que eu engravidei, eu já tinha 8 anos na educação. Aí eu falei, tô acostumada, né, trocar fralda, tô acostumada a cuidar de bebê, tô super acostumada a sei sobre desenvolvimento infantil. Quando a gente vira mãe, tudo muda, né? Tudo muda, as necessidades mudam. Então, sim, eu sabia trocar uma fralda, mas a gente sabe que isso não basta, né? Então, eu fui ler sobre educação positiva para mim. Então, eu fui ler, fui me aprofundar, comprei livros sobre educação positiva, disciplina positiva, educação respeitosa. E quando eu comecei a ver resultados na minha vida pessoal, na prática, com a minha filha, aí eu falei, não, eu preciso transbordar isso e passar esse conhecimento para outras mães, para elas também verem essa luz no fim do túnel que às vezes a gente não vê na maternidade, né? E aí eu fui me especializar, então eu fiz uma extensão universitária em mentoria parental, então eu sou mentora parental.
que o que me possibilita é ser uma educadora emocional também. Então, a gente trabalha não só essa parte de ferramentas do dia a dia, ferramentas práticas para lidar ali com as crianças, mas também com a nossa educação emocional, o que uma parte complementa a outra. E eu fui me aprofundar, estudei, me formei e comecei atendendo as famílias no individual, né, particular, conciliando com a minha profissão de pedagoga, né, como professora na escola. E do ano passado para cá, eu tô somente como mentora parental. Então, eu trabalho, eu tenho um projeto chamado De Mãos Dadas, que é onde a gente dá as mãos mesmo, né, as mães, para Exatamente. nos ajudar, né, para ajudar umas às outras. E aí agora eu estou com grupos de mães e também fazendo trabalho individualizado. Gente, olha quanta coisa bacana você vai construindo a partir do momento que você percebe que você não está sozinha, Com que os seus certeza. problemas são muito parecidos com os problemas de muitas outras mães. E às vezes o que a gente imagina como problema, né, não é um problema. Na verdade, é uma forma de olhar para uma situação. Isso é muito bacana. Muito Você importante. sabe que quando eu pensei no tema do brincar, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, olha, brincar é muito maior do que a gente imagina. A brincadeira, quando a gente pensa nela, a brincadeira é um processo que faz com que a criança aprenda a dividir, aprenda as regras, aprenda a interagir, a socializar, porque, gente, a criança aprende com o adulto e nós aprendemos uns com os outros. Não tem como. Nós somos seres interacionistas, portanto, aprender no convívio, no coletivo, é fundamental para nós, para o ser humano. Nós crescemos aprendendo. Nossa espécie, né? Nossa espécie e mais, não é? A criança, ela brinca desde o momento que ela nasce. Então, aquele bebê que às vezes está ali olhando para a mãozinha, ou mexendo no seio da mãe, quando tá, né, sendo amamentado, tudo isso é uma forma de brincar. O brincar é fundamental. O brincar ensina muito. Você sabe que, pensando nisso, eu já vou direto para nossa questão aqui, né? É, quando a gente pensa no brincar, a primeira coisa que me vem à cabeça é o que é brincar para a criança e por que é que a criança precisa do adulto para brincar junto. Quando a gente parte desse princípio, né, do que é brincar, para a gente tem um significado e para a criança tem outro significado, né? Se a gente for olhar com os olhos da criança, o brincar é a forma base de comunicação dela, né? Então, a linguagem da criança é o lúdico, a linguagem da criança é o brincar. Nós conseguimos muito mais a colaboração da criança, muito mais a atenção da criança, muito mais a companhia. A gente consegue trazer a criança mais para perto de nós simplesmente por usar a linguagem dela, que é exatamente o brincar, é a ludicidade. É onde chama a atenção dela. E Esther, é legal, né, quando você falou de tocar o seio da mãe, de tocar essa parte dos 5 sentidos, é como a criança conhece o mundo, né? Então, o tocar já é brincar. A mãe que leva a criança numa loja e a criança quer pegar tudo e a gente fica, meu Deus, vai quebrar. A criança, ela tá conhecendo o mundo através do brincar. Se a gente parar para pensar nisso, é tão rico, né? É muito rico. A criança conhece o mundo através do brincar. Ela não só conhece o mundo, como ela conhece a si mesma através da brincadeira. Isso é muito rico. E reconhece o outro também, né? Com Quando ela brinca, ela certeza. pode ter essa possibilidade. Quando a criança brinca com o outro, ela passa a exercer uma coisa interessante que é empatia, porque ela Sim. vai entendendo qual é o sentimento do outro em relação ao brincar, não é? Exatamente, exatamente. A empatia, o saber o limite do outro, o saber o próprio limite. Isso tudo é a linguagem dela, são os recursos emocionais que a criança tem, tanto para se expressar, quanto para conhecer tudo ao seu redor mesmo.
é através da brincadeira, através dos brinquedos, brincadeiras. E é uma leitura de mundo que a criança faz quando ela pensa no brincar. É uma leitura de mundo diferente da nossa. É bem bacana, você vai saber do que eu estou falando, né? Mas as mães ainda não. Não, algumas mães sim. Hoje a gente percebe que as mães estão muito mais ligadas nesse conhecimento, estão muito mais preocupadas com na relação do brincar com o indivíduo. Mesmo porque a criança, quando brinca, brinca com o outro, ou quando brinca com a família, a criança passa a entender esse brincar de outra forma, um brincar mais respeitoso. Não é? Que Uhum. é o que tem que ser ensinado. Porque algumas brincadeiras são pertinentes, outras não são pertinentes. Por isso que saber brincar, pai, saber brincar, mãe, é fundamental. Para que a gente não ultrapasse um limite do desrespeito à brincadeira. Porque, Exato. sinceramente, hoje a gente percebe muito que as questões de bullying que acontecem na escola estão muito relacionadas à forma como a família brinca com a criança em casa. Quais são as falas, quais são os discursos. Então, a gente tem que ter um cuidado com esse brincar, não é? Porque brincar não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. E mais, né? Existe um brincar que é muito bacana, que é esse brincar que eu queria te falar, que é o brincar simbólico. E às vezes a gente acha que dando um brinquedo você resolveu o problema daquela criança. Mas o brincar simbólico é um brincar tão gostoso. É a hora que a criança pega uma caixinha de fósforo e do nada essa caixinha de fósforo vira um carrinho. E a criança Maravilhoso. transforma esse brinquedo e transforma a forma de brincar. Sim ou não? Maravilhoso. Isso é maravilhoso, essa imaginação da criança, essa pureza da criança. É algo que a gente, nós adultos, a gente vai perdendo com o passar do tempo, né? É uma pureza que um pedacinho de papelão vira a cadeira que ela não tinha para Barbie sentar na mesa da cozinha, né? Então são criações que nesse brincar tem tanta coisa envolvida, não só essa parte da imaginação e criatividade, lógico, mas também autoestima. A gente consegue trabalhar na brincadeira também, né? Olha o quão capaz essa criança é para transformar a caixinha de fósforo em um foguete, em uma cadeira, em um sofá, em um bercinho, né? Então, são várias habilidades que a gente consegue incentivar nessa criança apenas pelo fato dessa brincadeira livre, né? A gente pode também chamar como uma brincadeira livre, quando tem algo disponível para a criança e a criança usa a própria imaginação para fazer daquilo um castelo, para fazer daquilo algo grande que ela possa brincar durante minutos, horas ali. Você sabe o que é interessante? Algumas mães, quando às vezes entram no consultório e falam assim, gente, eu dei o presente, ele preferiu o pacote. Mas e é mesmo. Às vezes o pacote do presente é muito mais É. interessante do que o presente em si. Você falou de uma outra coisa que me veio à cabeça, eu gosto muito de lembrar. É verdade, são os 5 sentidos. Mas esses sentidos, eles já se desenvolvem na barriga da mãe durante os né? Na verdade, durante os Sim. 275, 70 dias de gestação. Durante esse período da gestação, 2 sentidos já estão muito aguçados, que é o tato e a audição. Então, esses 2 sentidos, eles são fundamentais para o desenvolvimento do processo do brincar. Uma música que ensina a dançar, né? O tato que permite esse toque, né? O toque na mãe, o toque na criança, o toque nos objetos. Então, tudo isso faz parte de um desenvolvimento infantil muito importante, mães. Então, durante a gestação, cantar para sua criança é perfeito. Agradar, acariciar a barriga é um negócio super gostoso, porque tudo isso já vai desenvolvendo uma afetividade com, né, essa relação mãe-bebê, essa afetividade que o Winnicott fala tanto, né? Uhum. Essa afetividade é fundamental. Então, isso acaba favorecendo esse desenvolvimento saudável, né, desse processo do brincar e O- dessa experiência de mundo, né? Que ela vai Exato. tendo. Outra coisa que a gente é muito importante ser falado, né? Não só essa parte de criar esse. Porque a gente está se conhecendo, né? Quando a criança tá dentro da barriga,
A gente está se conhecendo, a gente está conhecendo essa criança, está dentro de nós, nós estamos gerando, mas nós não conhecemos essa criança, nós não temos essa conexão, porque muitas vezes não é porque somos mães que automaticamente temos conexão com aquela criança. E conexão é a base para qualquer relacionamento, tanto de mãe e filho, como qualquer relacionamento social. Precisa ter aquela conexão para aquele relacionamento fluir, para ter comunicação, para ter afetividade. A conexão é a base. E através do brincar e através da comunicação, igual você falou, desde a barriga, de conversar, de tocar música, é uma forma de se conectar com essa criança desde o ventre. E é algo lindo, porque a brincadeira traz essa conexão, já que a brincadeira é a linguagem da criança. Você sabe que hoje a gente vê uns modismos meio esquisitos, que eu não sei se é uma crítica, mas vamos lá. A gente falando do tocar a música, do cantar, do conversar. Vamos imaginar, gente, que essa criança, quando ela está no seu ventre, ela está ali protegida. O som que ela escuta passa por um filtro. Então, o que nós estamos falando aqui, ela vai escutar um om. Ela não vai escutar na mesma velocidade, na mesma Abafado. intensidade. É um som mais abafado. E você sabe que eu sou uma pessoa super curiosa, né? Então eu vou procurar essas inovações que as pessoas falam. Então, olha, para acalmar a criança, ligue o Ruído branco. secador de cabelo para fazer um barulho. E a criança vai ver, a criança vai se acalmar com o barulho do aspirador de pó, do secador de cabelo. E eu fico imaginando. Posso te chamar de Carol? Lógico. Eu fico imaginando, Carol, a situação dessa criança que estava dentro de uma barriga com um som protegido e de repente ela é exposta a esse tipo de ruído que É ela o ruído escutava. branco, né, Pois que é, eles chamam. um ruído que ela escutava numa sonoridade diferente e de repente ela sai da barriga e... Será que isso é saudável mesmo? Será que isso é bom? Eu tenho perguntado para algumas médicas, eu tenho perguntado e olha, realmente não, né? A gente Existem várias várias opiniões. opiniões, mas Existem várias faz sentido o que eu opiniões. falei, não faz? Faz sentido. Faz sentido. Mas também tem a parte que faz sentido um pouco o barulho relembrar o que eles escutavam dentro do ventre, né? Com o barulho do coração, o barulho do corpo trabalhando, mas Mas realmente tudo não a mesma não é a mesma altura, com intensidade, tudo certeza. abafado. O que Dificilmente a consegue criança que imitar, escuta é né? né? Do seu intestino, do seu estômago. Eu não acho que ela escutava um cortador de grama. Gente, Daí eu vou. Um secador de cabelo. Não é é? forte. Não, existem Um ruídos barulho de brancos trem. específicos. Outro dia. Que, Por que eu tô dizendo isso? Outro dia uma mãe estava ali com a ideia de não, tem que ver o secador de cabelo com uma calma. Eu vou chacoalhando o nenê com o secador de cabelo. Você está chacoalhando e deixando a criança tonta, realmente. Ela vai cair duro, né? Vai dormir bastante. Enfim, mas esse vai ser um assunto para um próximo podcast, porque isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Bom, mas voltando à questão do brincar, Carol, e toda vez que eu penso nisso, o quanto a brincadeira ela oferece a possibilidade de narrativas, né, da produção de imagens, da produção de novos contextos. Eu adoro pensar o quanto, quando a criança está ali elaborando uma brincadeira, ela cria uma história, ela cria uma narrativa. Isso é uma coisa super interessante né, de permitir que a criança faça. Porque para brincar, a gente precisa pensar que o brincar pode e deve estar relacionado também a um desenvolvimento cognitivo. E não só, né? Cognitivo, psicossocial, emocional, enfim. O brincar, ele pode trazer várias questões, inclusive o físico também, né? Porque com vamos certeza. imaginar que o brincar, o pular uma corda, o brincar, no geral, é uma forma bem bacana da gente pensar nesse desenvolvimento sociocognitivo, não é mesmo? A criança,
quando ela pega o brinquedo, quando ela tá na frente do brinquedo, se ela ficar sozinha, só ela e o brinquedo, ela aprende a brincar? Ela aprende a brincar. É mesmo porque imaginação é o que não falta na cabecinha das crianças. Só que para isso acontecer, ela precisa de espaço. Espaço que eu digo não é espaço físico, é espaço às vezes dos pais mesmo, né? Porque existe também a superproteção em alguns momentos, onde as crianças não podem se arriscar às vezes numa brincadeira, ou num brinquedo grande, ou num parquinho, ou até mesmo com os brinquedos pequenos, né? É lógico que tem tudo idade, né? Então, dependendo da idade da criança, a gente não vai deixar a criança exposta a brinquedos muito pequenininhos, porque a gente sabe que é perigoso. É fase oral, né? Da criança é fase oral, vai para a boca, os 5 sentidos, enfim. Mas eu acho muito importante dar esse espaço e disponibilizar esses objetos para a criança criar. Existem também os casos de que a criança prefere ficar com a mãe, ficar, né, com o pai, ficar com o adulto cuidador e não brincar ali. E é algo que a gente também vai desenvolver hoje, a gente também consegue falar hoje sobre isso, até algumas maneiras de ensinar a criança a brincar sozinha. Porque isso é nato da criança. O brincar é nato da criança. O que acontece é que muitas vezes, com a superproteção, da gente evitar que a criança faça algo para não se machucar, essa criança ela vai diminuindo o ritmo de brincar, por exemplo, sozinha. Porque, opa, será que aqui eu vou me machucar? Então eu não vou tentar. Então eu vou deixar de tentar, porque senão eu vou me machucar. E isso Essa liberdade é muito importante dar para criança. porque isso também gera um outro fator, né? A autonomia. Com Você certeza. dá essa possibilidade da criança explorar o mundo, permite a autonomia, Com né? certeza. E a criança, quando ela tem autonomia, ela consegue se estruturar de forma mais organizada. É, e quando você fala sobre esse brincar sozinha, eu concordo que a criança consegue, mas não seria legal se os pais sentassem junto e ensinassem a brincar? Que é esse o ponto que eu acho, que às vezes os pais ou não sabem como, ou não tem mesmo a paciência de ensinar a brincar. Porque pai, mãe, dá o brinquedo e simplesmente fala, ó, vai aí, às vezes não funciona, né? A gente precisa ter esse tempo. E quando a gente fala que a qualidade é melhor do que a quantidade, isso é muito legal. Porque eu também não acho que os pais têm que dar 100% de atenção o tempo todo para a criança. Nem conseguimos. Nem conseguimos, não é mesmo? Exatamente, nem conseguimos. É algo que é o que a gente falou sobre conexão, né? A conexão dos pais com a criança começa na ludicidade, começa no brincar. Algo muito importante para ser falado é o sentar hoje e brincar com o seu filho, criança, é a mesma coisa de sentar na adolescência e conversar com ele. Então, é algo que a gente trabalha muito na mentoria na educação respeitosa, né? Na educação positiva, a gente sempre trabalha algo hoje, a gente planta algo hoje para colher lá na frente. Então, não adianta a gente falar, eu quero que meu filho chegue na adolescência e converse comigo abertamente, venha para mim, ao invés de correr de mim, sendo que na infância isso não foi construído. Né? Então, a importância do brincar é mais do que isso. É a conexão e é também essa comunicação, essa interação entre o adulto cuidador e a criança. Porque existe, igual eu falei no começo, né? Então, a gente sabe trocar fralda, a gente aprende, a gente faz o curso lá do convênio de como trocar fralda, como passar pomada, passar dentro, passar fora, como dar, com que idade começa a introdução alimentar, e tudo isso a gente acaba aprendendo. Mas essa parte de cuidado são cuidados básicos. Essa parte emocional começa na infância. Não tem como a gente colher lá na adolescência algo que a gente não plantar na infância. Então, essa parte de brincar com as crianças significa muito mais que brincar. É uma conexão, é uma relação. Vocês estão construindo relações. Se você fica aqui, a sua criança lá, brincando sozinha sempre,
que relação você está criando com ela, que relação vocês estão construindo juntas para daí chegar na adolescência e querer que ela chegue perto de você, sendo que na infância é o nosso papel chegar perto da criança, né? É o nosso papel diminuir essa distância com os nossos filhos. E você tocou num ponto muito importante, que é algo quando os pais me procuram, Carol, eu faço de tudo para os meus filhos, mas eu não. Eles sempre estão no meu pé, eles sempre querem brincar, eles sempre querem chamar a atenção, eles sempre estão ali me requisitando. E algo muito importante a se falar é o que fazemos para os nossos filhos é diferente do que fazemos com os nossos filhos. Nós criamos essa relação e criamos essa conexão com as atividades que nós fazemos com eles, porque as crianças são egocêntricas. Né? Então, para eles, o que vale não é a louça que você lavou, não é a janta que você preparou, não é o banho que você deu. É o tempo de conexão e atenção exclusiva que você deu para ele. Ai, Carol, eu preciso ficar então 10 horas com os meus filhos? É o que você falou. É claro que não. Nem tem como, nem Nem tem como, é claro que não. Mas a qualidade desse tempo é o que vai contar. E muitos pais me procuram falando, eu não sei brincar. E Esther, tá tudo bem, não tem problema não saber brincar, né? Muitas mães se culpam por não sentar e brincar com os filhos. Muitas mães se culpam e acabam sentando perto, mas totalmente desconectadas, porque não gostariam de estar ali. Isso é Exato. muito comum, e tá tudo bem, né? É algo que a gente precisa... A maternidade já traz tanta culpa, já traz tanta mochila pra gente carregar, tantos pratinhos pra gente equilibrar. Isso é mais uma culpa que a gente não precisa pegar pra gente, né? Então, a partir do momento que a gente tem a consciência de que a gente não gosta de brincar daquilo que o nosso filho está nos chamando para brincar, é o momento que é importante a gente se olhar e falar, tá, Do o que que eu Exato. gosto? Do que Eu gosto de pintar, eu gosto de trabalhos manuais, eu gosto de brincar com tinta, eu gosto de me sujar. Não, eu gosto de luta, eu gosto de esporte, Eu gosto de gosto planta. planta. Não importa. Gente, não Exatamente. importa. Porque a criança, ela vai estar conectada e feliz com você ali presente, não você ali por estar. Então a culpa, ela vem de uma forma que não precisa vir. Vamos mandá-la embora, vamos jogar essa culpa Isso, embora. sem dúvida. Vamos transformar essa culpa em responsabilidade. Então, eu vou transformar isso, eu vou ser mais responsável, respeitosa comigo nesse momento, e eu vou me responsabilizar por fazer de outra forma. Eu Exato. sempre gosto de transformar essa ideia, sabe? E isso é muito bom, isso é muito importante, mãe. Isso que ela está colocando é muito importante, porque a gente passa a ressignificar o nosso papel como mãe, o nosso papel em relação à brincadeira. E é isso mesmo. Olha, você não gosta de brincar de carrinho? Ok. Do que você gosta? Você gosta de plantar? Você gosta de levar a criança para a terra com você? Faça. Faça isso. De uma forma ou de outra, você vai ensinar alguma coisa. E, no fim, pela maturidade da criança, ela vai te levar a brincar. Porque ela não acompanha o seu processo cognitivo, ela está num outro caminho. Então você vai acabar brincando com ela sem nem perceber que você está brincando. Gostoso, E que né? delícia! Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Eu estou adorando, porque eu acho que a partir dessas informações, tem muita mãe que vai olhar para o brinquedo e olhar para esse brinquedo de outra forma. Vai olhar para si e vai falar assim: bom, tranquilo, não vou brincar de boneca, não gosto, não vou brincar de carrinho, não gosto de montar Lego. Gosto do quê? Tinta. Aliás, é um outro caminho, porque, vamos lá, Carol, o desenho infantil é uma brincadeira espetacular, é ou não é? Espetacular. E assim, né, tem até um livro infantil que trabalha sobre respiração das crianças e um dos recursos que a gente sempre dá para as crianças para se acalmar é exatamente a pintura. E algo muito importante para se falar também para as mães essa parte da culpa é respeitar os seus limites. Então, respeitar o limite das suas vontades.
você não precisa se sentir culpada em falar não pro seu filho porque não quer brincar naquele momento. Existe isso também, né? Então, quando você descobre do que você gosta, então gosta de pintar, gosta de plantar, quando você descobrir isso, mas naquele momento que o seu filho te chama pra brincar, justamente do que você gosta e você não tá com vontade, mas que você vai ter esse tempo um pouquinho mais pra frente, daqui 1 hora você consegue, respeite os seus limites, né? Eu falo que toda relação, inclusive de mãe e filho, é meio a meio. Não é 100% a necessidade da criança e também não é 100% a necessidade da mãe. Então a mãe precisa também ouvir as necessidades dela, porque não adianta se a gente, nós mães, não estivermos emocionalmente disponíveis para sentar com aquela criança e brincar, mesmo que seja algo que você goste. Se nós não estivermos emocionalmente disponíveis, aquela conexão não acontece. Não, vai ficando uma coisa complicada, Não enfadonha acontece, e exato. assim, cansativa mesmo. E criança não é tonta. A criança percebe. Uhum. E ela vai se irritar com você. E é E algo que era automático, para né? ser E, prazeroso exato, não fica acaba. prazeroso nem para um, nem para outro. Exatamente. Isso é muito comum, né, Carol? Isso é uma coisa muito. Muito. Veja, durante a pandemia, eu acho que isso ficou muito evidente. As crianças dentro de casa, com os pais, mas a conexão fora de casa, né? Com certeza. Não havia para muitos pais, e a gente até entende que muitas coisas foi um novo padrão. Os pais tiveram que se adaptar com uma nova realidade, as crianças também. E as crianças passaram a exigir muito mais do que exigiam antes. E os pais, com a demanda de trabalho, com a demanda da atenção, com a demanda da casa, a situação acabou ficando conturbada, não é? Então, eu tenho mães que disseram para mim assim: eu não suportava mais Lego. Assim, chegou uma época, eu pegava o Lego, botava dentro de um saco e eu tinha vontade de jogar fora o Lego. Mas eu punha o Lego dentro do armário fechado porque eu não queria mais ver o Lego. De tanto que. Distância de Lego. E eu entendo todo esse processo, porque realmente a gente não tem que estar totalmente disponível. É importante Porque para nós, e é né? importante para eles também. Sim. Frustrar-se por alguma coisa é muito bom. A frustração não é ruim, E né? eles aprendem, né, a estar por exemplos. Então, a partir do momento que você coloca o seu limite, inclusive para o seu filho, ele vai aprender que colocar o próprio limite é importante. E olha que habilidade de vida a gente consegue ensinar para essa criança. De O novo, né? colocar o próprio limite. O Exatamente. limite, né? Então é algo que muitos adultos hoje não conseguem. Quando você fala da pandemia, me vem tempo na cabeça, né? Porque é algo que também é uma dúvida das mães. Então, tá bom, eu preciso brincar com os meus filhos, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, a minha rotina é complicada. A gente sabe, né, que hoje em dia tem muitas mulheres trabalhando, a rotina consome a gente, as responsabilidades da casa, a responsabilidade do filho, de relações, enfim. Então, até um conselho, né, para essas mães que não têm tempo, aproveitem o tempo que já está fazendo uma obrigação. Então, você precisa fazer a janta. Envolva essa criança junto. Ai, olha, gente, Envolva. que dica extra. Sabe aquele caderninho de notas? É, O caderninho de dicas? Anota. Olha que é bacana. importante, porque isso é muito comum hoje em dia. Nós nos englobamos nessas mães que não têm tempo. E aí se cobra de novo. Nossa, eu não tenho 10 minutos para brincar com meu filho, porque a gente sabe que 10, 15 minutos é suficiente. Mas às Exatamente. vezes não tem. Tem dia que a rotina nos consome tanto que não tem. Mas eu vou precisar parar para fazer a janta. Ao invés da criança ali no nosso pé e a gente tentando fazer a janta e não sabe o que fazer, envolve a criança nesse jantar. Envolve a criança na ação que você já precisa fazer. Precisa lavar roupa? A criança vai estar fazendo cesta dentro da roupa, dentro Da da máquina. máquina. Né? Aí precisa tomar banho, não precisa tomar banho? Entra dentro do banho, passa um creme hidratante no cabelo. É um tempo que a gente já vai perder. A gente precisa parar para fazer essas atividades do dia a dia. Então, se a gente não tem tempo para parar e brincar,
vamos aproveitar o tempo que a gente já para fazer as obrigações envolvendo as crianças. E aí nisso a gente consegue até abrir um parênteses, olha quanta coisa a gente consegue ensinar. Que pra criança ela vai estar brincando. Fazendo cesta na máquina de lavar, ela vai estar brincando. Lavar uma louça ou enxaguar um potinho de plástico, 3 potes de plástico ali, e espirrar uma água nela, é brincadeira. Você sabe, mãe, que tem uma coisa bem legal e que eu ensino muito os pais no atendimento do consultório, é o seguinte. Olha que interessante que você está falando. Separar o lixo. Quando está cozinhando, quando está separando, o que que é reciclável, o que que não é reciclável, o que que dá para a gente fazer uma compostagem, o que que dá. Olha que Você importante. trabalhar tudo isso, brinca e ensina. E eu sei que e isso acontece muito por experiência, eu vejo, né? As mães falando assim, mas ele vai lá me ajudar a lavar a louça, ele suja tudo, me dá o dobro do trabalho. Ele vai levar as coisas pro lixo, derruba. Eu até entendo, mas ele vai aprendendo. Aos poucos ele vai aprender. E quando ele cresce o adulto respeitoso a essas atitudes, atividades. Entende? É a mesma coisa de colocar um suco num copo, né? A criança de primeira, Vai errar. quase 100% de chance de cair pra fora. Se ela colocar e tentar, se a mãe deixar, porque muitas vezes a gente também não deixa, mas se a mãe deixar, se o adulto cuidador deixar, ele tentar 3, 4 vezes, na quinta, ele vai acertar dentro do copo. É a mesma coisa do lavar louça e fazer aquela sujeirona E toda. outra, né? A gente Vai consegue. passar. Vai. E a gente O consegue lema da racionar. maternidade. É. Vai passar. Vai passar. Mas tem uma coisa interessante, que a gente pode, o controle pode estar na nossa mão. Por que que eu vou dar uma jarra de vidro desse tamanho cheio de suco, se eu posso dar um copinho menorzinho, Com só para colocar o certeza, suco na com medida? certeza. Então, são coisas que às vezes a gente esquece que podem colaborar, sim, com Conosco você mesmo e com a criança. Exato. Então, são pequenas atitudes, sabe? Picar a fruta. Deixa eu picar. Mas Entende? não vai cortar retinho Não como a gente. importa. Ai, É, daqui exa- é, pica é, a é o fruta. metade-metade que a gente conversou, né? Então é exatamente o metade-metade. Não é 100% a vontade da criança e o jeito da criança. E não é 100% a vontade e o jeito da mãe. É isso que deixa a nossa relação com os nossos filhos, às vezes, muito distante. Porque é uma briga de corda. É como se fosse um cabo de guerra mesmo, né? Um puxando de um lado, outro puxando do outro. E nós somos o cérebro da relação. O cérebro maduro da relação, né? Teoricamente, somos os Os adultos adultos. da relação. Exato. Deveríamos. Então, né? deveríamos. Então, essa iniciativa de ceder um pouco, de ser esse 50%, esse outro 50%, é nosso. E quando a gente consegue, a gente se permite fazer isso, a gente soltar um pouquinho a rédea nessas partes que a gente está conversando, vira um maternar tão mais leve. Não falo de maternar leve 100% porque não existe. Não, de jeito nenhum. Mas como fica mais leve quando a gente abaixa um pouco a nossa guarda e até passa algumas das coisas para a criança, porque tem responsabilidade da criança que a gente pega pra gente com medo dessa sujeira, com medo desse processo de aprendizado mesmo. E o brincar tem tudo a ver nesse processo de aprendizado, como a gente já falou. Tudo a ver, tudo a ver. Gente, estão gostando desse conteúdo? Tá trazendo alguns insights bons? Tá dando uma vontadezinha de modificar a rotina da casa? Eu espero que sim. Espero mesmo. Se vocês estão gostando desse conteúdo, claro, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai lá, curte e comenta. Olha, é isso mesmo, o caminho é esse, estou gostando do que está sendo dito. Olha, poderia falar sobre outras coisas mais profundas, enfim, dá uma dica? Pode dar. Quer mandar uma mensagem? Quer contribuir? Ótimo, adoro quando as pessoas trazem conteúdos para eu repensar alguma coisa. E legal a gente poder trazer coisas que são comuns. Eu sou mãe, ela é mãe, eu tenho certeza que outras mães estão ouvindo isso e estão se colocando nesse lugar. Nós já passamos por isso várias vezes, né? E não importa, viu, gente? Não importa a idade. Algumas relações, mães, filhos, pais, filhos, elas são muito parecidas até hoje. Com Até certeza. hoje.
Com certeza. É a nossa humanidade falando por nós, não é? E outra coisa importante da gente pensar, sabe? A gente vive com esse arquétipo da boa mãe o tempo todo, não é? Essa obrigação de sermos a mãe perfeita. Então a gente acaba olhando muito mais para o filho do que para a gente. Vamos dar uma olhadinha para a gente? Vamos olhar dentro de nós? Vamos nos respeitar? Vamos ter os nossos próprios limites? Poder falar assim: não, agora eu não quero brincar. É Ou eu libertador. não posso brincar agora. Qualquer outra coisa que você esteja fazendo. Mas, não sei se você vai concordar comigo, Carol. Estabeleça um momento para isso. Eu não vou brincar agora. Daqui a pouco a gente consegue. Não é muito importante? Exato. É quando você sentir que você está emocionalmente disponível para estar presente naquele momento, presente, conectada, que seja 10, 15 minutos, que seja a historinha de antes de dormir, que seja um momento seu e da criança, onde você está ali. Você não está sentado do lado no celular ou resolvendo ou pensando em várias coisas, porque a gente sabe que a gente está pensando o tempo todo tentando resolver problemas do dia a dia, mas os 15 minutinhos, os 10, 15 minutinhos que você tirar para isso, para você conseguir se entregar. E isso, a gente só consegue achar esse tempo quando a gente consegue se auto-observar e estipular exatamente esse limite. Então, não tenham medo de falar não para os seus filhos. Não, não quero brincar agora, vou brincar mais tarde. Não tenham esse medo, porque é pro bem dele também. Claro. Porque se naquele momento você não está disponível emocionalmente e vai, não acaba bem. O Não acaba bem. papel do brincar acaba que o objetivo bom do brincar, ele não é atingido. Carol, tem uma outra coisa. Você acabou de falar sobre o celular. Não, a mãe vai lá, fica com o celular e mais, ou dá o celular para a criança e fala assim: ah, agora eu não posso. Tó, fica aí com o celular. Olha só, mãe, isso é uma coisa muito importante. Uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor de Internet do Brasil apontou que de 2019 a 2021 subiu de 79% para 92% o percentual de crianças e entre 9 e 10 anos, viu, que passaram a usar intensamente a internet e mais, sem o apoio ou sem a estrutura, sem o controle dos pais e sem limite de tempo. Tá lá, tá livre. Isso é uma coisa muito importante da gente trazer, porque isso é muito sério. A criança, ela está na rede, mas é criança. E ela está convivendo com adultos que estão na rede e não são mais crianças. Sabem muito bem como conduzir uma criança. Do cérebro imaturo. Exatamente. E muitos estão preparados e prontos exatamente para essa situação. Então, Carol, vamos lá. Como educadora, vamos explicar para essas mães de que maneira esse uso excessivo das telas retira o brincar e substitui por um atraso no pensamento, nas funções cognitivas, nas funções motoras, nas funções executivas e em todas essas outras funções, né, que a gente espera que se desenvolva ao longo da vida, né? Exato. Eu acho que é muito importante, primeiro, a gente partir do princípio do que aquele celular significa para aquela criança no momento que ela pega. Qual necessidade emocional aquele celular está suprindo naquela criança no momento que ela está ali vidrada no vídeo, vidrada no desenho, no celular, na tela, em geral. Televisão é tela, viu, gente? Exato. Os pais É esquecem, tela, mas é tela. é tela, tá? É Então, tela. quando a mãe fala assim, eu pergunto: seu filho passa muito tempo na tela? Não, ele fica mais mesmo na televisão, viu? É tela. É tela, só para te avisar. É tela. É tela, é tela. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa partir desse princípio. O celular, ele tá ali. Se a criança tá por muito tempo no celular, primeiro, quem deu esse recurso para a criança foi um adulto. Não foi a criança que teve a ideia, vou ter o celular para me ocupar. Então, em algum momento da vida dessa criança, esse celular foi apresentado para ela, para começar. E esse celular, o que mais preocupa é que ele tem sido utilizado para suprir necessidades emocionais daquela criança. Então, enquanto aquela criança está ali assistindo,
Ela não tá se preocupando se ela tá com sono, ela não tá se preocupando, ela não precisa parar para pensar o que ela vai fazer agora, ela não vai trabalhar com o ocioso, ela não vai trabalhar com o tédio, porque ela tá super bem ocupada ali. Ela tá deitadona no sofá, tá Comendo, assistindo, tá às comendo, vezes, nem sabe, nem nem sabe se sabe tá o saciada ou quê. se não Não, tá, simples, ela né? vai, né? Exato, só vai. Então é algo que a gente precisa pensar como adultos cuidadores, é essa necessidade emocional por trás, ela não precisava ser suprida por uma tela. É uma necessidade emocional, é uma presença, é uma atenção que a criança acaba achando na tela. Ela acaba encontrando isso numa tela e não num adulto cuidador. Se a gente parar para pensar por esse lado, é algo a se desenvolver, né? É algo a se pensar, meu Deus. O celular está substituindo a conexão. E não é o amiguinho, viu? O celular não é o amiguinho. Exato. Ele não é o jogo, ele não é o momento do ócio mesmo, do ócio Sim. criativo. Não, e é fundamental você ter esse momento. Fundamental, fundamental. É uma habilidade de vida que Exato. a criança só consegue naquele momento que a gente não tá disponível emocionalmente, fala assim, ó, não quero brincar agora, vou brincar depois. A criança, e agora o que eu faço? Muitos pais também se sentem obrigados a dar uma resposta para essa criança. Não se sintam obrigados a dar uma Ai, olha, beleza. resposta para os seus Pode olhar e filhos. falar bem para esses pais. Não, não se sintam obrigados, gente. A gente não tem a obrigação de dar resposta para os nossos filhos do que eles devem brincar ou que eles não devem brincar. É claro que a gente pode ajudar com ideias, né? É claro que a gente pode fazer. A gente brincou daquele dia você brincou. O que você acha de você brincar de novo? É lógico que a gente pode dar um norte, um caminho, mas quando a criança vem para brincar, você não está disponível e a criança tá, então o que eu faço? É a criança que precisa decidir. Não é o adulto cuidador. E não é o celular que você vai dar, ou o Exato. tablet, e fala assim, ai, ó, pega esse aqui, depois a gente Exatamente. pensa. Exatamente. E é lógico que a gente está falando aqui sobre usos excessivos também, né? Porque, Carol, não posso dar tela nunca pro meu filho. Até os 2 anos, não. Não. Até os 2 anos, não. A partir disso, tem a Organização da Saúde, eles falam a idade certa, né? O tempo certo para cada idade de contato com as telas. Porque tem os seus benefícios também. Tem como as crianças sim aprenderem, tem sim, porém, num tempo restrito, num contato restrito. E olha, é algo muito interessante, né? Porque quando a gente olha uma criança no celular, às vezes a gente fala com a criança nem responde. Nem escuta, nem responde. Quando a criança come assistindo, a criança não sabe se está saciada. Por quê? Porque a atenção dela está voltada para a tela. Quando nós estamos na tela, é acionada uma parte do nosso cérebro que é a mesma parte acionada para vícios. Olha que forte. A tela vicia. A tela vicia. Quando nós temos um vício, nós queremos cada vez mais. Então, as crianças, elas aprendem o que a gente ensina, não necessariamente com palavras, mas com atitudes. Então, a criança com cérebro imaturo, quando ela quer a presença e ela tem a tela, o que essa criança aprende com essa atitude? Não posso ter o meu adulto cuidador, vou procurar o que eu preciso na tela. Porque a necessidade emocional é nata de qualquer ser humano. Sem dúvida, sem De dúvida. qualquer ser humano. Não é porque é criança, mas adulto também tem necessidades emocionais. E, na verdade, a criança é um ser de desejo. Sim. Então, os desejos, quando a gente fala de saciar, são esses desejos mesmo. Ela precisa ter esse desejo atendido de alguma forma. Eu falo que as crianças, elas têm potinho de atenção. Esse potinho da atenção deles, ele é cheio tanto com atenção positiva quanto com atenção negativa. A criança, ela não sabe diferenciar o que é atenção positiva e o que é atenção negativa. Esse copinho, ele se enche. Agora, se essa criança aprende que aquela atitude, ou gritos, ou só brigas, ou telas, ou coisas negativas, encheram o copinho de atenção dela, essa criança vai aprender que é com isso que deve encher o copinho de atenção.
com E isso que ela vai se saciar, ela vai se exatamente. acomodar com essa Exatamente. relação. E como a gente falou, né, a educação respeitosa, ela vê muito o que estamos plantando hoje para colher mais para frente. E o mais para frente, um relacionamento abusivo, uma amizade Tóxica, tóxica. um Isso tudo vai encher esse relacionamento, copinho. exato, um relacionamento tóxico. E Exato. aí, mas isso é muito sério É de muito você sério. imaginar, não é? E a criança não vê, porque ela aprendeu dessa forma. Exato. Ela aprendeu que essa atenção negativa é a atenção que vai suprir o copinho dela. Olha, mãe, isso é muito sério. Isso é uma coisa muito séria para a gente Muito. pensar, não é? Porque isso é determinante. Essa relação que você estabelece com o filho, né, ela é determinante para a construção do adulto. Muito. E aí a gente pensa, nossa, e na adolescência, meu filho me dá tanto trabalho. E eu escuto isso muito. Muito. Meu filho me deu tanto trabalho na adolescência, ou me dá tanto trabalho na adolescência. Vamos entender por quê? Quando você vai fazendo a anamnese, você vai. Volta. Exato, aquilo volta. Né? E você passa a entender o porquê de todo esse trabalho na adolescência, Sim. não é? Toda relação é uma construção, né? Exatamente. E Toda quando você relação. coloca que real, quando a gente engravida, claro, como a gente já colocou, a gente está ali com a progesterona, pelo progestar, a favor da gestação. A gente já tem isso muito claro. Mas muitas vezes o filho idealizado não é o filho que chega no momento. Então, o amor vai se tornando uma construção. E para que ele seja saudável, essa construção tem que ser constante. Você constrói todo dia. Você constrói com palavras, você constrói com atitudes, você constrói com exemplos. Você constrói tudo isso. E é trabalhoso, né? É super Sério. E eu trabalhoso. sempre falo para as mães, se está difícil, é porque você está no caminho certo. Se tá difícil, porque educar, gente, é muito difícil. Mas a gente precisa pensar que nós estamos educando hoje para colher lá na frente. Exato. Não dá para plantar banana e colher maçã. Impossível. É impossível. Você sabe que agora a gente E falando vai passar. vai Vai passar, passar. vai De passar. novo. Eu fico imaginando aqui, né? Sentar para brincar com os filhos realmente é difícil. Sentar para conversar. Alguns pais têm muita dificuldade em estabelecer essa relação, essa conexão. Apesar de que todo mundo sabe que isso é fundamental. Mas o que é comum para todas as crianças, né? O bem-estar do brincar. Bom, se muitas vezes esse bem-estar do brincar não está associado à casa, o ambiente familiar não está permitindo isso, esse brincar pode acontecer na escola também. Então, vamos falar desse brincar na escola. Qual que é essa importância? Bem-estar, escola e brincar. De que forma que isso se organiza na cabeça da criança? Olha, eu sou muito suspeita de falar de educação, que eu sou completamente apaixonada por sala de aula. Sou completamente apaixonada por educação. E eu sempre falo que a educação é como se fosse um trem e tem 2 trilhos. Um trilho é acadêmico e um trilho é emocional. O trem não anda sem um dos 2. Eles andam juntos, eles precisam estar juntos. Quando a gente fala sobre o brincar na escola, é muito mais do que deixar a criança brincando no parquinho. O pedagogo, quando tem o olhar da criança brincando no parquinho livre, tem um olhar diferente do que só brincar. A gente está tendo um olhar social. Então, como essa criança está socialmente falando, ela está criando brincadeiras, ela está conseguindo se entrosar com as outras crianças. Quais são os gostos dela? O que essa criança gosta, o que essa criança não gosta de brincar? Quais são os ciclos de amizade, quais não são? Porque existe isso também. É no brincar que a criança até descobre com quem ela se identifica e com quem não.
ela não precisa se identificar necessariamente com todas as crianças. Porque nem nós fazemos isso. De O jeito ser humano, nenhum. o ser humano escolhe os seus amigos, seus Exato. parceiros, suas relações. Exatamente. Então, é no brincar que a gente também, na escola, que a gente cria essa parte social da criança, que é onde a criança tem mais contato com outras crianças, né? Tem família, tem fora da escola também, porém, o maior convívio social da criança é na escola. E é através do brincar, como a gente já viu que a linguagem da criança é o lúdico e é o brincar, é assim que a criança vai se comunicar. E é assim que ela vai aprender o espaço do outro. Então, eu tô brincando com essa brincadeira que eu acho legal, mas o outro acha que não é legal. Opa, então eu vou trabalhar respeito, eu vou trabalhar o meu espaço e o espaço dele. Os 5 sentidos que a gente falou, fase oral, de morder, de bater, de chutar, né? A gente trabalha muito na parte da brincadeira. Todas essas linguagens, porque esses tipos de comportamento, de encostar e morder e tudo mais, são formas de comunicação que a criança tem. E a gente entra justamente nesse lúdico, justamente nesse brincar, a gente entra para ensiná-los recursos emocionais aceitáveis para conviver em sociedade. Porque você sabe que, Carol, é uma coisa que acontece bastante. Às vezes a mãe entra no consultório e fala assim pra mim: Ah, eu levo ele pra escola e lá ele só fica brincando. Ele só brinca na escola. Se é pra ele ficar brincando, melhor ele ficar brincando em casa. E a minha pergunta é: mas você brinca com ele em casa? Porque assim, se você quer restringir o espaço do brincar na escola, achando que ficar em casa. A minha pergunta é: você brinca? Não, ele fica na minha mãe. Mas a sua mãe brinca? Entende? Então, assim, o brincar tem um papel importantíssimo nesse O brincar desenvolvimento. nunca é só brincar. Nunca. De O jeito brincar nenhum. nunca é só brincar. Às vezes essa é uma visão muito adultista, né? É uma visão muito do adulto isso. É Exato. por isso que o conhecimento, ele nos empodera tanto, né? Não é porque nós somos mães, pais, que nós já nascemos aprendendo sobre desenvolvimento infantil. A gente aprende a cuidar ali, os cuidados gerais do dia a dia, a gente acaba aprendendo na prática porque a gente precisa fazer. Mas essa parte de desenvolvimento infantil, de desenvolvimento emocional, vale muito a pena os pais se aprofundarem. Vale muito a Opa. pena os pais terem esse conhecimento, até para saber o que esperar dessa criança e ter um outro olhar para esse brincar. Um brincar nunca é brincar só. Você sabe que você está falando uma coisa bem interessante, né? Bem bacana, porque eu sempre parto do princípio de que a mãe que se informa, ela vai transformar preocupação em sabedoria. Não Com tem, certeza. esse é o caminho, esse é o meu lema. Mãe que se informa, transforma preocupação em sabedoria. Esse é o meu lema e eu deixo isso muito claro para todo mundo. Mesmo porque, e é bem isso, a gente aprende, quando a gente engravida, né? A gente aprende a escolher o enxoval, a gente aprende a escolher a roupa que vai para a maternidade, a gente vai lá, quer se interessar pelo berço, por tudo aquilo que é o material. E muitas vezes as mães esquecem de olhar qual é o desenvolvimento dessa criança. E esquecem de que a criança, ela só vai ter o seu emocional, vamos simplificar, maduro aos 22, 25 anos. Tem estudos que vão até 28. Pois é, e Vamos a gente não imaginar. pode, porque não dá para você A partir generalizar. dos 4. Pois é. E como é que você quer que essa criança controle as emoções? Então, às vezes, a criança está ali pedindo, mas pedindo uma ajuda no gritar. E eu vou fazer aqui uma crítica, que é uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo no Instagram, ou quando eu vejo no Facebook, aquelas crianças gritando, chorando, se jogando no chão, e as pessoas fazendo disso um espetáculo e falando assim: olha, eu tenho um curso que vai resolver isso daqui em uma semana. E viraliza, né? E viraliza, né? E aí eu fico imaginando como é que a pessoa vai resolver em uma semana uma coisa que leva 20,
quase 30 anos para ser solucionado, não é mesmo? Então, eu queria um projeto, um processo que vai resolver o problema de uma criança em uma semana. Em E 7 não passos. vai. Super, 7 passos. 7 passos. É só Receita, você, receita isso, de bolo receita agora. como se todas as crianças fossem iguais. Isso é uma coisa assim, é uma exposição da criança, que eu É um acho desrespeito. é um desrespeito, porque, atenção, quando a criança tendo uma crise, ela está sofrendo, só para deixar bem claro. Há um sofrimento ali, né? E nem tudo é birra, nem tudo é manha. Quantos transtornos não existem e as pessoas passam a confundir esse transtorno com birra, e É a por tratar tudo como se fosse uma coisa só. Tô enganada, Carol? Claro que não. E é por isso esse conhecimento, né, Esther? Ah, Quando a gente tem esse conhecimento do que é normal e do que não é normal. E eu não tô falando que tem que ser todas as crianças de 5 anos precisam atingir aquele desenvolvimento. Não é não. isso. Mas quando a gente sabe o que é esperado para para aquela Nem normal, né? criança, O é o esperado. esperado para aquela idade, para aquele desenvolvimento emocional, isso nos conforta tanto quanto mãe. Nos empodera tanto quanto mãe, tanto. E eu vejo muitas mães começando o processo de mentoria, por exemplo, com uma visão totalmente diferente depois que termina todo esse processo por conta do conhecimento. É como se usasse óculos e conseguisse enxergar a criança de uma forma totalmente diferente. Exatamente. Então, o brincar, as birras, os chiliques, os mal comportamentos, são Inadequados, né? Como as comunicações. pessoas colocam, os comportamentos inadequados. Exato. São formas de comunicação. Ai, mas então por que ele faz isso sempre? Porque ele não tem recurso emocional para agir diferente. É aí que o adulto cuidador entra. Exatamente, porque é o adulto. É o adulto. E aí a gente quer que a criança não faça isso e a gente faz. A gente faz, né? Daí você A gente controla faz birra. gritando. A Não gente controla gritando. Não grita! E a gente faz muita birra também, as buzinadas no No trânsito, as batidas trânsito. de porta, Pois quando a gente fica é. bravo que não responde o WhatsApp. Oh, É mas birra, é birra de adulto. birra de mãe. Ai, vou fazer um programa birra de mãe. Ai, Adorei. adoro. Gostei muito. Birra de mãe. Tem E vários. somos birrentas mesmo. Somos. Nós somos E birrentas. temos o cérebro maduro. Exato. Assim, nem vou falar sobre momentos de birra, porque eu já fiz muitos. Quem Porque eu imagino, quem eu não nunca? sou mãe perfeita, Quem né? nunca? Ainda bem que eu não sou mãe perfeita. Carol, eu adoro pegar pesquisas que falam de coisas relacionadas ao nosso tema, né? Então, eu peguei uma pesquisa bem legal aqui, que ela vai dizer o seguinte: na verdade, é uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ela vai dizer o seguinte, que a natureza tem um papel fundamental na saúde e no bem-estar da criança. E o que acontece? Para a gente poder garantir esse bem-estar, a gente precisa permitir que a criança brinque na natureza. Brinque com a natureza. Brinque em momentos e espaços abertos, enfim. Que a brincadeira na natureza é um dos maiores desestressores infantis. Olha que coisa maravilhosa, o quanto isso é bacana. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que a sociedade brasileira, as sociedades no geral, né, elas têm passado por questões muito específicas. Os espaços estão menores, as crianças têm convivido mais tempo com um grupo maiores de adultos, enfim, né? E tudo isso tem limitado o brincar fora de casa. Fora as questões sociais mesmo, os medos das questões sociais no campo da economia, no campo da política, enfim, várias questões ali que são capazes de fazer com que os indivíduos tenham medo, a segurança é uma delas, de sair com os filhos e brincar com os filhos nas ruas. E isso tem aumentado profundamente a busca por atendimento psicológico. É uma coisa que a gente tem que começar a olhar. Mas será mesmo que a gente não pode dedicar um tempinho para brincar com as crianças na natureza? Um parque, uma praça, algo nesse sentido? E eu vou dizer mais, somos seres humanos, nós crescemos no ambiente natural, nós dependemos da natureza em toda a parte do desenvolvimento humano. Somos mamíferos. Mamíferos, enfim, né? Caçadores, coletores, essa é a nossa estrutura inicial.
qual é essa conexão que a gente tem que ter com a natureza e de que forma os pais podem pensar nessa conexão? Ah, Esther, eu acho que é uma coisa tão rica, né? A natureza é algo que a gente não precisa pagar para ter. A natureza é algo que a gente não precisa ir muito longe para ter contato. Porque se a gente olhar para o céu, a gente vai ver um sol, a gente vai ver um céu. A gente vê, mesmo em cidades mais urbanas, existem árvores, existem parques, né? Então, se não tem na sua cidade, na cidade vizinha vai ter um parque público, porque as cidades investem nisso, principalmente cidade grande, porque não tem, na cidade em si não tem muito para onde eles investem nesses lugares. Então, eu acho que vale a pena essa pesquisa de campo, vamos dizer assim, Ótimo, essa pesquisaram pesquisa de isso. o que está acessível para mim, né? O que está acessível na minha rotina, nas minhas condições, no meu tempo, no tempo que eu tenho, o que tem perto de mim acessível. Eu acho que tendo essa visão já amplia muita coisa. Porque se você escolher um parque, escolher algo público, algo perto de você, apenas o fato de ir nesse lugar, o próprio lugar já vai te, te proporcionar muito contato com a natureza. Você já consegue usufruir apenas pelo fato de ir. Você não precisa fazer muita coisa para ter contato com a natureza. É isso que eu quero dizer, Entendi. né? Então, apenas você ir, levar uma bicicleta, você ir, tirar um sapato, pisar na grama, você já está energeticamente em contato com a natureza. Gente, eu acho isso tão legal de pensar. Você sabe que uma criança que eu atendi, a mãe fala assim: eu levei ele num pomar e ele viu a jabuticaba grudada no tronco. E ele falou: mãe, o que que é isso? E eu disse: jabuticaba. Ele falou assim: mas não dá encaixe igual de uva? Não. Olha como Que coisa é mais um linda. olhar, É muito é rico. muito rico, simples. Você levou, olha, um aprendizado numa saída simples, o que é uma jabuticaba e onde ela Exato. fica no tronco da árvore. Nunca mais essa criança esquecerá a jabuticaba. Vai olhar Nunca no mais. mercado, vai No saber de mercado, onde da veio. onde veio. E é isso que é uma coisa legal. Exatamente, exatamente. Gente, de novo, vocês estão gostando? Vai lá, se inscreve, não perde tempo e compartilha com outras mães. Eu tenho certeza que isso vai ajudar outras mães a terem um olhar diferente em relação ao brincar e ao convívio com a natureza. Carol, É... só para você ver ali o nosso reloginho, Ah, tá. O quê? 3h28, olha que loucura. 3h28 da tarde? Sim, senhora. A gente vai ter que começar. Ó, o pessoal já fica me olhando ali, tipo, viu? Tem que encerrar. Viu? Chega. Olha, olha lá. Essas duas estão falando muito. A produção, ó. Acho que a gente já pode dar uma. Carol, mas não, ninguém vai embora assim. Ah, tá Ninguém bom. sai do programa assim, mas de jeito nenhum. Porque aqui, quando o meu podcast, ele tem o pedido do gênio, né? Os 3 pedidos. Não importa aquele horário ali, a gente vai para os 3 pedidos, né? Entendi. O primeiro pedido, uma dica para essas mães. Mas espera aí, ó. Ela vai dar as dicas. Sabe aquele caderninho? Anota no caderninho as dicas da Carol, porque a Carol vai trazer dicas bem bacanas para vocês e vocês vão poder compartilhar com outras mães. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte e compartilha. Aí vem dica. Vamos lá, Carol? Dica para essas mães. Ah, Esther, a dica é: se permitam viver a infância dos seus filhos junto com eles, porque a infância ela passa tão rápido, né? Uh! A infância passa, a infância passa, a infância acaba, e nisso você deixa de construir uma relação saudável com o seu filho por falta de tempo. Então, o sentar, o brincar, a escuta ativa, a conexão que tanto a gente falou hoje, criem essa conexão, seja do jeito que você quiser. Seja nas tarefas do dia a dia, seja na sua rotina maluca e corrida, seja nos 15 minutinhos por dia de tempo que você tem voltado para essa criança, mas crie essa conexão, porque essa conexão na infância vai ser a base para o seu relacionamento no futuro com seu filho.
Ai, que E a gente delícia. tem uma criança interior, né, Esther? Opa! Deixa ela sair daí de dentro, deixa fluir, pisa você no chão, senta pra brincar, descobre. Porque às vezes tem mãe que eu pergunto o que você gosta, às vezes não sabe. Então tente descobrir o que você gosta de brincar, o que você gosta de fazer. E se permita, se permita. A gente se sente tão mais leve quando a gente se Opa! permite. Um, assim, uma história legal que você tenha passado e que tenha trazido essa criança interior de alguém ou a sua É bom. Exemplo, trazidas. né? Começou tudo comigo, mas é muito raro pais me procurarem. Gente, todo mundo que vem aqui fala sobre essa necessidade da participação do pai Olha, nos atendimentos. n- Para mim também. nesses Eu quase conto 4 anos, dedo é quantos difícil. pais acompanham. Quase 4 anos que eu atendo, e os pais que passaram comigo foram por conta das esposas, né? E olha, eu vou te falar que já salvou tanto casamento isso. Ai, que Porque interessante. a educação dos filhos é um dos maiores pontos de discussão entre um casal depois que a gente tem criança, né? Porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. E quando os dois se alinham na linha de educação que eles escolhem criar os filhos, muitos problemas entre o casal se soluciona muito rápido, somente por andar em direção ao mesmo caminho de educação. E teve uma vez que um pai me procurou e na primeira sessão ele falou assim pra mim: eu não acredito muito no que você tá falando. Na quinta sessão ele já falou: Carol, eu sou outra pessoa, eu já consegui sentar com meu filho, eu contei uma história, era a primeira vez, a criança tinha 4 anos, era a primeira vez que ele tinha sentado. E não porque é pai, tá, gente? De jeito nenhum, porque isso acontece com mãe também. Também, Não claro. é questão de ser pai, mas é que foi uma história que me marcou muito. E a criança tinha 4 anos e é a primeira vez que ele tinha se permitido deitar na cama, porque até então ele tinha que pegar no sono sozinho, porque ia criar um vício na criança. Gente, essa história do vício é insuportável, É. né? É E insuportável. quando o pai soube que tá tudo bem, deitar e ficar ali até o filho pegar no sono e depois ir pro quarto, tá tudo A bem. segurança que a criança Ele tem se nesse momento. permitiu, exato, ele se permitiu fazer isso e ele se sentiu tão bem por conta da conexão. E ele sempre falava pra mim: mas eu faço tanta coisa, eu trabalho o dia inteiro. E eu falo isso pros meus filhos. Eu trabalho o dia inteiro pra conseguir, ó, ter essa casa, ter a escola, ter as viagens, ter o carro. Eu faço de tudo, eu trago comida pra casa. Mas isso não é conexão. Então, quando esse pai descobriu o que é conexão, tudo mudou. Tudo mudou na vida dele, mudou no casamento, mudou na relação pai e filho. E foi uma história que eu tô com ele até hoje. Ai, que legal. Faz quase um ano já. E foi uma história que me marcou muito porque ele se descobriu como pai. Ele não tinha se descoberto. E isso acontece com as mães também, o se descobrir como mãe. É quando a gente se permite ter essa conexão. É muito bom. É libertador. Muito legal, muito bom. E claro, qual é o contato da Carol? Onde as pessoas podem encontrar a Carol? Isso é muito legal. Vai lá, anota que é importante vocês terem acesso a uma pessoa que pode auxiliar nesses momentos, né? Trazendo uma orientação, uma técnica, um caminho. Vamos lá, Carol. Eu tenho Instagram, De Mãos Dadas. É onde eu compartilho muitas dicas, compartilho um pouquinho do meu dia a dia até com a minha filha, quando ela permite. Então, eu compartilho bastante essa parte mais prática do dia a dia, tanto ferramentas, quanto também essa parte emocional. E os atendimentos, eles assemelham-se à terapia, então é uma vez por semana, 1 hora semanal. E os casos são voltados para a criação emocional dos filhos, para o desenvolvimento emocional das crianças e dos pais em conjunto. São 2 processos maravilhosos, de mãos dadas. E aí lá tem o meu WhatsApp, tem o link e tudo. Só me procurar. Tô à disposição. Atende online? Atendo online. Aí, ó, gente. Eu acho que foi um momento muito delicioso. Eu adorei cada segundo. Carol, muito obrigada. Fico Obrigada a muito você. grata por você ter vindo, por você ter
né, se disponibilizado a conversar com essas mães. Essas mães gostam muito de atenção e elas precisam ouvir, elas querem aprender. Sim, De novo, esse é o nosso lema. Mãe que se informa, transforma. Transforma mesmo. Preocupação em sabedoria. Gente, eu adorei. Adorei poder trazer esse conteúdo. Não esqueçam, vão lá, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, né? Curtam e compartilhem. Foi um prazer estar com vocês. Eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, e eu gostaria muito que vocês deixassem os seus comentários aqui para nós. Carol vai adorar e eu também. Muito obrigada e até quarta-feira que vem. Um abraço, gente.